Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 26 de fevereiro de 2023. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina é, na verdade, uma pergunta que diz assim: o supremo pecado original? O texto que serve como base para o nosso estudo, Isaías capítulo 14, versos 12 a 14, que diz assim: Como você caiu dos céus, ó estrela brilhante, filho da alvorada, foi lançado à terra, você que destruía as nações, pois dizia consigo: subirei aos céus e colocarei meu trono acima das estrelas de Deus. Dominarei no monte santo dos deuses, nos lugares distantes do norte. Subirei aos mais altos céus e serei como o Altíssimo. Esse texto é um texto clássico, um texto onde o profeta Isaías, ele demonstra, ou ele fala como foi que o pecado surgiu no universo. Sabemos que toda essa maldade que hoje experimentamos dentro do nosso planeta teve uma origem. E como foi que tudo isso começou? Começou no coração de um anjo que era simplesmente o ser mais honrado criado por Deus. Um anjo que era o responsável ou líder das hostes angelicais, aquele que servia mais de perto ao Senhor Deus, mas que em determinado momento deixou que alguma coisa surgisse no seu coração. Acalentou um pensamento, o pensamento da cobiça. Ele começou a cobiçar aquilo que pertencia a Deus. Se você reparar os dois primeiros versículos que lemos, é o momento em que o profeta ele fica realmente espantado com o que aconteceu. Ele diz: como você caiu dos céus, ó estrela brilhante, filho da alvorada? Você que foi lançado à terra, você que destruía as nações, pois dizia consigo: subirei aos céus, colocarei meu trono acima das estrelas de Deus, dominarei no monte dos deuses, nos lugares distantes do norte. Subirei ao mais alto céu e serei semelhante ao Altíssimo. Em algum momento, ele olha para aquilo que não lhe pertencia, mas que pertencia somente a Deus, e começa a cobiçar o lugar que pertence a Deus. Repare que não havia nenhuma atitude pecaminosa acontecendo. Não havia nenhum ato pecaminoso, por assim dizer. Ele ainda não tinha começado a rebelião, ele ainda não tinha lutado contra as forças de Deus, ele ainda não tinha mentido em relação a Deus. Não, tudo começou, na perspectiva de Isaías, com um pensamento no seu coração. Um pensamento de cobiça. Talvez tenha sido exatamente por isso que a Bíblia nos exorta de forma tão veemente a, sobre tudo que devemos cuidarmos do nosso coração, porque dele procedem as saídas da vida. Os caminhos que nos levam à concretização de pensamentos em atitudes. Portanto, se você olha para os 10 mandamentos de Deus, todos eles trabalham com atitudes. Não terás outro Deus além de mim. Não faça para ti imagem de escultura. Honre teu pai e tua mãe. Guarde o sábado. Não mate, não roube, não adultere. E aí ele vai terminar mencionando: não cobice. Se você olhar para todos os mandamentos, todos eles trabalham com atitudes. Algumas delas de forma positiva, outras de forma negativa. Ordenando que se faça alguma coisa ou ordenando que não se faça alguma coisa. O único que vai trabalhar com pensamento é exatamente que trabalha o elemento da cobiça. Até mesmo aquele que fala não diga falso testemunho, ou seja, não minta. Tudo isso são atitudes. Mas o único que trabalha com pensamento é o da cobiça. Por quê? Porque se você conseguir vencer a cobiça, que surge lá no coração, então você vencerá as atitudes pecaminosas também. Porque o pecado tem sua origem no aspecto da cobiça. É interessante que aparecem alguns textos bíblicos aqui, de Efésios capítulo 5, verso 5, Colossenses capítulo 3, verso 5, isso lá no nosso guia de estudos, Romanos capítulo 1, verso 25, todos eles trabalham a seguinte ideia. Paulo aqui, ele vai trabalhar a noção, vai ligar a ideia da cobiça com o pecado da idolatria. Quando você resolve cobiçar alguma coisa, você está colocando esse elemento no lugar de Deus na sua vida. Quando você deseja, você cobiça algo que não lhe pertence, você está colocando aquele objeto, aquela coisa, aquele desejo no lugar de Deus na sua vida. Uma coisa
É você desejar alguma coisa, você ter o desejo de poder alcançar algo e você orar a Deus, submeter a sua vontade à vontade dele, entendendo que a vontade de Deus é superior à sua. Outra é você colocar um desejo tão grande no teu coração, começar a cobiçar de forma tão veemente alguma coisa que você começa a viver por causa daquele desejo. E isso é cobiça. E a cobiça, quando dá à luz, ela dá à luz ao pecado. Ela dá à luz a uma atitude pecaminosa. Compreende isso? Foi isso que aconteceu no coração de Lúcifer. Veja o que Ellen White vai dizer aqui no livro Patriarcas e Profetas, na página 11. Ela fala assim, ó: descontente com a posição que ocupava, apesar de ser o mais honrado de toda a hoste celestial, Lúcifer ousou cobiçar a homenagem devida somente ao Criador. Em vez de procurar fazer com que Deus fosse o alvo supremo das suas afeições e felicidade de todos os seres criados, o seu esforço consistiu em obter para si o serviço e a lealdade deles. E cobiçando a glória que o infinito Pai havia conferido ao seu filho, esse príncipe dos anjos aspirou ao poder que era a prerrogativa de Cristo unicamente. Ou seja, quando você olha aqui para o texto, você percebe nitidamente que o pecado que trouxe toda essa desgraça que hoje temos dentro do nosso planeta e que maculou inclusive o céu, o lugar perfeito de Deus, foi o pecado da cobiça. Por isso, devemos, acima de tudo, pedir a Deus para que Deus nos abençoe, para que Deus nos livre de pensamentos cobiçosos, que com certeza acabarão sendo concretizados, se não forem dominados ainda no pensamento, em atitudes pecaminosas. Portanto, para aquele que quer vencer, para aquele que quer alcançar a vitória em Cristo, não existe outro caminho a não ser livre-se dos pensamentos de cobiça. Eu tenho lido um pouco no nosso chat, aqui no nosso canal, vários pedidos que têm sido mencionados para a gente. Aliás, eu quero aproveitar para poder lhe dizer que a gente tem orado por esses pedidos todos os dias. E quero te desafiar, inclusive, a se tornar um parceiro de oração junto conosco. Eleja 2, 3, 4 pedidos de oração mencionados no nosso chat e ore por essas pessoas. Mas o que tem me chamado a atenção é que muitos pais têm pedido oração pelos filhos. Filhos que se afastaram do caminho do Senhor porque em algum momento da sua caminhada começaram a cobiçar aquilo que não lhes pertencia, cobiçar aquilo que o mundo oferece, cobiçar aquilo que a rebelião oferece. Quando o Senhor Deus disse de forma clara: essas coisas não pertencem aos filhos de Deus. Esses desejos pecaminosos acabaram se concretizando no afastamento do Senhor. E quando são os pais que estão nesse momento orando por filhos que estão longe do caminho de Deus, porque resolveram cobiçar o pecado. Portanto, devemos orar sim. Aliás, eu repito, eu te incentivo a eleger, dentre os pedidos que são colocados aqui no nosso chat, no nosso canal, eleja 2, 3 pedidos, ore por eles. Faça ali, se você vai estar orando por isso, coloque uma resposta para as pessoas que pediram oração, dizendo: olha, eu estou orando por você, meu nome é fulano de tal. Com isso nós vamos nos fortificar uns aos outros, orando uns pelos outros. E quem sabe, dentro dessa proposta de oração, muitos desses que resolveram cobiçar o pecado, se afastar do caminho de Deus, sejam trazidos de volta para o reino do Senhor. Aliás, eu gostaria de fazer isso agora, de orar com você, de colocar esses pedidos diante do Senhor, clamando a Ele, para que Ele busque essas pessoas que estão distantes de Deus, porque cobiçaram as coisas que não lhes pertenciam, cobiçaram o pecado. Você não quer se unir a mim nessa prece? Senhor Deus, muito obrigado porque Tua palavra nos exorta a deixarmos os caminhos da cobiça. Nesse momento eu estou orando por esse meu amigo, por esse meu irmão, que colocou os seus pedidos aqui no nosso chat. Alguns deles orando por filhos, por cônjuges, por amigos, por familiares que resolveram cobiçar o pecado e acabaram permitindo que essa cobiça gerasse o pecado e um afastamento do Senhor. Te peço que o Senhor possa abençoar essas pessoas e que através do Teu Espírito, que o Senhor traga essas pessoas de volta para o Teu caminho. Ouça os pedidos que aqui fizemos, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Eu estudo a lição e você?